Você quer passar direto na prova do Detran? Quer passar com 30 ou com 40 sem gastar dinheiro com taxinha de reteste? Então cola nesse vídeo. Vou te mostrar agora uma prova real do Detran feita por uma inscrita aqui do canal. Ela fez a prova, mandou para eu mostrar para vocês. Você saber o que tá perguntando, o que você tem que responder para você passar direto de primeira. Meu nome é Sidney e esse é o canal Sim Passei. A primeira pergunta dessa prova é essa aí, dá uma olhadinha. Categoria de habilitação B de bola. Permite conduzir que tipo de veículo? Letra A está falando que permite conduzir veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Não marca A não. Por quê? Precisa de categoria de habilitação A para conduzir esse tipo de veículo. Letra C de casa está falando que categoria de habilitação B de bola permite conduzir veículos para transporte de carga com peso bruto total superior a 3.500 quilos. Não marca C não, porque precisaria de categoria C de casa para conduzir esse tipo de veículo. A letra D de dado diz que a categoria B permite conduzir veículo para transporte de passageiros com mais de 9 lugares. Isso é mentira. Teria que ser categoria D de dado para conduzir esse tipo de veículo. Para acertar essa pergunta número 1 dessa prova real, você vai marcar B de bola. Categoria B de bola permite conduzir veículos com, no máximo, 9 lugares e até 3.500 quilos de peso bruto total. E como isso pergunta em tudo quanto é prova, vou fazer um resumão para tu. Anota, aproveita. Categoria A é para veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Categoria B de bola, veículos de até 3.500 quilos e não mais que 9 lugares. Categoria C de casa, veículos com mais de 3.500 quilos, mas não mais que 9 lugares. Categoria D de dado é quando ultrapassa os 9 lugares, é para conduzir veículos de transporte de passageiros com mais de 9 lugares. E categoria E, pode tudo, menos moto. Anotou? Então vamos para a questão 2 dessa prova. Documento emitido para fazer aulas de direção veicular se chama. Letra A está falando que é ACC. Mentira. ACC é autorização para conduzir ciclomotor. Ou seja, uma habilitaçãozinha para conduzir cinquentinha. Marca A não. P de bola está falando que documento emitido para fazer aulas de direção veicular se chama PPD. Não, galera. PPD é permissão para dirigir. É a habilitação provisória que você recebe quando passa em todos os exames do Detran. A letra C está falando que o documento emitido para fazer aulas de direção veicular se chama CNH. Não, CNH é Carteira Nacional de Habilitação. Documento emitido para você fazer aulas de direção veicular se chama LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Marca D de dado nessa pergunta 2. Se você acerta, já garante 2 pontinhos. E só uma observaçãozinha antes de ir para a questão 3. Não basta só a LADV para fazer aulas práticas. Tem que estar portando a LADV no veículo credenciado do CFC e na presença do instrutor devidamente credenciado, assim como eu. Vamos para a questão 3. A provinha sinistra, a aluna que fez aqui reprovou, tadinha. Além de habilitação categoria E de escola, quem deseja trabalhar com veículo articulado precisa do quê? Antes de te responder, corre lá, pega papel e caneta, porque depois que eu ler as opções de resposta, vou te dar um macetinho para você acertar esse tipo de questão na maciota, sem derramar uma gotinha de suor. Corre lá, pega papel e caneta. Vamos lá, vamos ver as opções. Letra A está falando que você precisa ter EAR anotado na CNH, ou seja, tem que ter exerce atividade remunerada anotado na CNH. Só que tá certo ou tá errado? Só que tá certo. P de bola, você tem que ter 21 anos ou mais. Tá certo. Claro que tá certo. Pula de B de bola para D de dado. Tá dizendo que você precisa fazer exame toxicológico. Certo também. Agora lê a letra C. Tem que ter 21 anos ou mais, correto? Não pode ter mais de uma infração gravíssima registrada nos últimos 12 meses, certo? Tem que incluir EAR na CNH, certo? E fazer exame toxicológico. Vocês repararam que todas as opções estão certas? A, B, C e D? Então, o que eu faço se eu só posso marcar uma e tem 4 respostas certas? Nesse caso, marque a maior, a mais cheia, a mais completa. Como dizia meu pai, a mais maior de grande. Sempre será ela, pessoal. Quando você ver numa pergunta de prova do Detran, mais de uma certa, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4, como nesse caso aí, você marca sempre, em todos os casos, a maior
Esse é o macetinho, esse é o segredo. Macetinho exclusivo aqui do canal. Então, para acertar essa pergunta número 3, você vai marcar a letra C de casa. Para trabalhar com um veículo articulado tem que ter 21 anos ou mais, não pode ter mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, tem que ter a R na CNH e tem que fazer exame toxicológico. Vamos para a questão número 4. Emprestar veículo automotor à pessoa não habilitada é uma infração leve, média, grave com multa ou gravíssima? Você ainda tá com aquele papel, aquela caneta aí? Então anota mais um macetinho que eu vou te dar. Todas as vezes que a pergunta se referir a CNH, em 99% dos casos a resposta será infração de natureza gravíssima. Quando falar de CNH e perguntar a natureza da infração, óbvio. O único caso que isso não se aplica é quando você tem a CNH, tá toda certinha, mas você não está portando ela no momento de uma abordagem. Aí nesse caso a infração é de natureza leve. Todas as outras situações será infração de natureza gravíssima. Então, olhando para a pergunta, você detecta que aqui não está se referindo à pessoa que tem a CNH e não está portando no momento de abordagem. Está falando que alguém emprestou o veículo a quem não tem CNH, não tem habilitação, não tem PPD. Então, isso é uma infração de natureza gravíssima. Letra D de dado, pode marcar. Rapidinho. Antes de eu te mostrar a próxima questão de sinalização que está caindo muito nas provas. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. Transportar crianças em veículo automotor desrespeitando as normas estabelecidas no CTB é uma infração gravíssima, leve com multa, média ou grave com multa. Hoje eu tô com boa vontade, então vou te dar mais um macetinho. Acho que é o terceiro só desse vídeo. Todas as vezes que a pergunta se referir a criança, a infração será de natureza gravíssima. Não tem nenhuma pergunta que se refira a criança que não seja de natureza gravíssima. Então, se nas opções de resposta só houver uma infração uma opção citando gravíssima, pode marcar. Olha aí para você ver. Aqui, galera, só tem gravíssima na letra A. Então, pode marcar direto. Nas rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano, os veículos devem fazer o quê? Letra A está falando que devem acionar o farol de neblina. Mentira, pessoal. O farol de neblina é um equipamento opcional. Você não pode ser obrigado a acionar o equipamento opcional. Se o seu veículo não tivesse esse lasca, tá errado. A A está totalmente errado. B de bola, você tem que ligar o farol alto? Não. Farol alto só deve ser usado nos seguintes casos. Quando você está sozinho, quando está de noite e quando não tem ninguém na via para você ofuscar com farol alto. Só nessas situações. Sozinho à noite, vias não iluminadas. Certo? Vamos ver a letra C. Você tem que utilizar-se de pisca-alerta quando você estiver numa rodovia de pista simples fora do perímetro urbano? Não. Pisca-alerta só deve ser usado em 3 situações. Situação de emergência, em imobilização e quando tem uma placa de regulamentação exigindo o uso do pisca-alerta. Então, se as letras A, B de bola e C de casa estão erradas, você vai marcar a letra D de dado. Nas rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano, os veículos devem utilizar luz baixa do farol, exceto se o veículo possui DRL, ou seja, Day Running Light, luz de rodagem diurna. Marca a letra D nessa pergunta 6, que você vai se dar muito bem. Vamos para a pergunta 7. Ao ser autuado por uma infração de trânsito, todo cidadão tem direito a quê? Letra D de dado está falando que tem direito a recorrer da multa. Sim, tem direito a recorrer da multa, mas tem direito a outras coisas também, como defesa prévia. Então não é só recorrer da multa, não. Letra C de casa tem direito à defesa prévia? Sim, mas não é só a defesa prévia. Tem direito à defesa prévia, depois a recurso em primeira instância no Jari, recurso em segunda instância no Cetrão e no colegiado. Letra B de bola, não pagar a multa, isso que está totalmente errado, você não vai marcar B de bola não. Letra A, defesa prévia e recursos em primeira instância, segunda instância? Sim. Letra A está mais completa que a C de casa e a D de dado. Marca a letra A na questão 7,
para você acertar na maciota. Cassação da PPD pode ocorrer se o condutor fizer o quê? Letra A está dizendo, se ele dirigir em rodovias federais, mentira, pessoal. Com a PPD você pode dirigir em qualquer via do país. B de bola, se você for flagrado em pane seca, mentira também. Pane seca significa veículo, acabou o combustível na via. Se o veículo acabar com o combustível na via, a pessoa pode ser autuada, posteriormente multada, mas é uma infração de natureza média. E com a PPD, a pessoa pode cometer uma infração de natureza média, não pode duas, mas uma média pode. Então, olha só, é pegadinha isso que está na letra B de bola, não escorrega não, tá? Letra C de casa está dizendo que cassação da PPD pode ocorrer se o condutor não está portando documento de habilitação numa abordagem. Nossa, que mentira deslavada! Não estar portando documento numa abordagem é infração leve. Infrações de natureza leve e uma média são autorizadas na PPD, não levam à cassação. O que leva à cassação é mais de uma média, ou uma grave ou uma gravíssima. Então, se A, B de bola e C de casa estão totalmente sem noção, para acertar a pergunta número 8, você vai marcar D de dado. Quando você comete uma infração gravíssima, uma infração grave ou é reincidente, é infração média no período de 12 meses. Questão 8, D de dado, marca e seja feliz. Vamos para 9. Para fazer conversão à direita, o condutor deve se posicionar com antecedência mais à direita da pista de rolamento, mais à esquerda da pista de rolamento, mais ao centro da pista de rolamento ou no acostamento. Pessoal, entenda o seguinte, é uma coisa bem simples essa regra de conversão. Você sempre se desloca para o lado que você vai fazer a conversão. A pergunta está dizendo que você vai fazer uma conversão à direita. Então você se posiciona mais à direita da pista de rolamento. Não tem errado. Você se posiciona para o lado que você vai fazer a conversão. Simples assim, não tem complicação. Então, se você vai fazer a conversão à direita, você se posiciona mais à direita da pista de rolamento. Para acertar a pergunta número 9, marca a letra A. Não tem como errar esse trem, não. Vamos para a questão número 10. Veículos pertencentes aos CFCs, Centro de Formação de Condutores, utilizados em aulas práticas de direção, possuem placas de identificação. Vamos lá. Vermelha e branca? Não, só é uma placa de veículo de aluguel, não é de aprendizagem não. Verde e preta? Verde seria uma placa se fosse de fabricante ou em teste. Cinza e preta? Cinza e preta seria se fosse para veículos particulares. Você vai marcar letra D de dado para acertar essa pergunta número 10. Os veículos pertencentes aos CFCs são categorizados como veículos de aprendizagem. Eles têm placas cor de fundo branca, caracteres vermelhos. Pergunta número 10, letra D de dado. É isso aí, marca para acertar. Vamos para a questão número 11. Qual das placas abaixo impõe a obrigação de realizar uma parada? Pessoal, não tem como errar essa pergunta aqui não. Por quê? O segredo para você responder corretamente essa questão 11 está nessa palavra aqui, impõe. A única sinalização vertical que impõe alguma coisa é a de regulamentação. E só tem uma aqui que é uma sinalização de regulamentação. Letra B de bola, correto? Para acertar a pergunta 11, marca B de bola. E já aprenda o nome das outras placas porque caem em outras provas. Essa placa aqui se chama parada obrigatória à frente. Essa aqui, animais selvagens. E essa, animais. Largura máxima permitida é a placa de que opção, pessoal? Não pode ser a da letra A, porque o nome dessa placa é altura limitada. Não pode ser da letra B, porque o nome dessa placa é altura máxima permitida. Não é a da letra C, porque o nome dessa placa é largura limitada. Então, é a da letra D de dado. Largura máxima permitida é essa placa aqui. Para a questão 12, marca D de dado, vamos para a questão 13. Qual das placas abaixo se chama depressão? Não é a da letra A, porque o nome dessa placa é entroncamento oblíquo à direita. Não é a da letra B, porque o nome dessa placa é saliência ou lombada. Não é a da letra D de dado, porque o nome dessa placa é pista irregular. Para acertar a pergunta número 13, C de casa, depressão é essa placa aqui. Vamos para a pergunta número 14. Sinalização horizontal está representada pela figura de que opção? Não é a da letra A, pessoal, porque isso aqui é uma sinalização vertical de regulamentação.
Não é a da letra B, porque isso aqui é uma sinalização vertical de serviços auxiliares. Não é a da letra C, porque isso aqui é uma sinalização vertical de advertência. Sinalização horizontal são pinturas na pista de rolamento. A única pintura na pista de rolamento está na figura da letra D de dado. Para acertar a pergunta 14, pode marcar D de dado, vão para a pergunta número 15. Pneu é considerado gasto e, por isso, passível de gerar punição caso apresente ranhuras com profundidade de sulcos. Vamos direto para a resposta certa, porque essas paradas de mecânica são sinistras, galera. É letra A. Profundidade de sulco inferior a 1,6 milímetros. Disso aí para baixo, o pneu é considerado gasto, mais popularmente conhecido como careca, e pode gerar uma autuação e posteriormente uma penalidade de multa por ser isso uma infração de natureza grave. Então, para acertar a pergunta número 15, letra A, pode marcar que você vai se dar bem. Vamos para a pergunta 16. Os 4 tempos de um motor são admissão, compressão, explosão e escape, letra A. Primeiro, segundo, terceiro e quarto estágios, letra B. Passado, presente, futuro e hoje, letra C, ridículo isso aqui. Ou biela e pistão, tá falando de 4 tempos, aqui só tem 2 respostas, então C de casa ridículo, D de dado sem noção, só pode ser entre A e B. Mas você vai marcar a letra A. Admissão, que é quando recebe combustível, compressão é quando comprime o combustível, explosão é quando, através da centelha da vela, inflama e explode o combustível, e escape, liberação dos gases para a atmosfera. Os 4 tempos de um motor são admissão, compressão, explosão e escape. Letra A na 16, vão para 17. Qual a função do amperímetro? Letra D de dado está falando que a função do amperímetro é medir as rotações por minuto do motor. Mentira, quem cumpre essa função é o tacômetro ou contagiro. Letra C de casa diz que amperímetro informa a temperatura do motor. Quem informa é o termômetro. Letra B de bola diz que amperímetro informa a pressão do óleo lubrificante do motor. Mas quem faz isso é o manômetro. Então, para acertar a pergunta número 17, você vai marcar a letra A. Amperímetro informa carga ou estado da bateria do veículo. 17, letra A, vamos para 18. É um componente que transforma a energia mecânica do motor a combustão em energia elétrica e também recarrega a bateria do seu carro. Estamos falando do... Letra D de dado, do distribuidor? Não, distribuidor, ele distribui corrente elétrica para as velas. Função do amortecedor? Não, amortecedor amortece impacto. É função do motor? Motor fornece energia para as rodas. Quem transforma energia mecânica do motor a combustão em energia elétrica e recarrega a bateria é o alternador. Para acertar a pergunta número 18, letra A, vamos para 19, essa pergunta é muito fácil. Trafegando numa rodovia com muitas curvas e pouca sinalização, o condutor está sujeito a que condição adversa? Condição adversa do veículo? Condição adversa de veículo, pessoal, seria pneu careca, farol queimado, limpador de para-brisa defeituoso. Não é isso que a pergunta está falando, não. O condutor estaria sujeito à condição adversa do condutor? Condição adversa do condutor, por exemplo, seria sono, irritação, cansaço, estresse. Não é isso que a pergunta está falando, não. Seria condição adversa de trânsito? Seria se a pergunta se referisse, por exemplo, a fluxo intenso na via, trânsito congestionado? Mas não é isso que a pergunta está falando. A pergunta se refere expressamente a curvas e pouca sinalização da via, na via. Então isso é uma condição adversa de via. Para acertar a pergunta 19, você vai marcar a letra D de dado. E vamos para a pergunta número 20. Realizar manutenções periódicas, mantendo o veículo sempre em boas condições, é um exemplo de atitude... Letra A está falando que é um exemplo de atitude negligente. Só que negligência é relaxo. A pergunta está falando justamente o contrário disso. Então não pode ser a letra A. B de bola está falando que isso é um exemplo de atitude ilícita, mas atitude ilícita é uma atitude fora da lei. Quem realiza manutenção periódica mantendo o veículo sempre em boas condições não está fazendo nada fora da lei, não.
Letra C de casa está falando que realizar manutenções periódicas é exemplo de atitude corretiva. Mas a atitude corretiva é quando você faz algo após algo acontecer para evitar algo pior. Só que a pergunta diz que você está fazendo revisões periódicas para evitar que algo aconteça, ou seja, antes que aconteça. O nome disso é atitude preventiva. Então, para acertar a pergunta número 20, você vai marcar a letra D de dado, atitude preventiva quando você faz manutenções periódicas. Qual a velocidade mínima permitida para automóveis em uma via urbana de trânsito rápido? Pessoal, presta atenção que 100% dos candidatos erram essa pergunta. Por quê? Porque não prestam atenção numa palavrinha-chave na pergunta, a palavra mínima. Se você passar batido pela palavra mínima, você vai marcar a letra A. Porque numa via de trânsito rápido, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Só que a pergunta está se referindo à velocidade mínima. Velocidade mínima é metade da máxima, sempre. Então, se a velocidade máxima numa via de trânsito rápido é 80, a mínima é metade disso, 40. Para acertar essa pergunta 21, você vai marcar a letra C. Velocidade mínima de uma via de trânsito rápido é 40 km por hora, porque é metade de 80. Tenha muito cuidado ao ler uma pergunta, você tem que prestar bastante atenção em cada palavra, às vezes numa vírgula, porque sim, uma vírgula em uma palavrinha-chave muda toda a resposta. Isso aí é um exemplo. Vamos para a pergunta número 22. Para maior controle do veículo, a forma mais recomendada de se segurar no volante é com as duas mãos? Sim, mas tem um jeito certo para segurar com as duas mãos. Por exemplo, uma mão em cima, outra embaixo, é segurar com as duas mãos, mas não quer dizer que está certo. Então isso aí está meio certo, meio errado. Marca não. Firmemente? Sim, pessoal, mas firmemente como? Com as mãos entrelaçadas, com a mão em cima, outra embaixo, de forma diagonal? É firmemente, mas tem que especificar um pouco mais. Tá meio certo, meio errado, não marca não. Com os braços esticados? Não, essa D tá totalmente errado, porque a forma correta de segurar um volante é com os braços levemente flexionados de forma paralela. Para acertar essa pergunta 22, você vai marcar a letra B de bola. Para maior controle do veículo, a forma mais recomendada de se segurar no volante é com as duas mãos, nas posições semelhantes a 9 horas e 15 minutos de um relógio. Se você ainda não entendeu o que está dizendo aí, olha para essa figura. Isso aqui, galera, é 9 horas e 15 minutos de um relógio de ponteiro. Então é nessa posição que você tem que segurar o volante. Assim você tem maior controle e essa é a forma mais recomendada. Vamos para a pergunta número 23. Distância ou tempo de reação é aquela... Letra A está falando, é aquela percorrida após os freios serem acionados? Não. O nome dessa distância, descrita na letra A, é distância de frenagem. P de bola, é aquela que o condutor deve manter do veículo à sua frente? O nome disso é distância de reação? Não. O nome dessa distância que o condutor deve manter do veículo à sua frente chama distância de segmento. Letra D de dado, distância de reação é a que o veículo percorre até parar totalmente? Não, o nome disso é distância de parada. Então, distância ou tempo de reação é aquela que o veículo percorre desde o instante que o motorista vê um obstáculo ou situação de perigo até o momento que efetivamente pisa no freio. Para acertar a pergunta 23, marca a letra C de casa. Fraturas de osso podem ser do tipo simples ou complicado, tipo 1 e tipo 2, tipo grave ou gravíssima, ou exposta ou fechada. Essa aqui todo mundo acerta, galera. É fratura exposta ou aberta, ou fratura fechada. Essa não tem como errar, não precisa explicar. Para acertar a pergunta 24, D de dado, todo mundo conhece essa resposta aí. Vamos para 25. Evita contrair um vírus perigoso em sinistros de trânsito quem ao ajudar utiliza calçados de borracha, evita roupas claras, utiliza luvas apropriadas ou está tomando antibióticos. Nem se você quiser, você erra essa pergunta.
Porque todo mundo sabe que para tocar numa secreção de uma outra pessoa, você tem que estar com luvas apropriadas para a sua pele não ter contato com a secreção, porque na secreção pode ter AIDS, hepatite C, pode ter um monte de bagaceira, galera, que não vai dar bom não. Você não consegue errar uma pergunta dessa nem se você tiver a fim de gastar dinheiro com taxinha de reteste. Todo mundo sabe que com luvas apropriadas você evita se contaminar com trem sinistreba. Para acertar a pergunta 25, galera, vai logo nascer e não tem errada não. Vamos para 26. Quem sinaliza um sinistro de trânsito deve estar no meio da via. Galera, pode parar de ler. Aí já para de ler aí e já elimina B de bola também. Como é que você vai sinalizar no meio da via? Você pode ser atropelado por uma pessoa desavisada. A e B tá totalmente sem noção. D de dado, estar na lateral da via, até que aí tá certo, mas no local do acidente, aí quando uma pessoa numa curva destampa na curva, já tá num acidente, vai dar tempo de parar? Pô, você tem que estar na lateral da via para não ser atropelado e antes do local do acidente, no mínimo 30 metros. Na pior das hipóteses, a 30 metros do acidente, para dar tempo da pessoa te ver que está sinalizando, ir freando, agir para evitar colidir lá no local do acidente. Tá? Então, 26, letra C de casa, isso é óbvio, é demais, não tem como errar uma dessa não. Vamos para 27. Transportar em seu próprio veículo uma vítima de acidentes, mesmo dispondo de meios para acionar o socorro. Letra A. Deve ser evitado ao máximo? Sim, deve. Letra B. Pode agravar o estado de saúde da vítima? Claro que pode. Ser transportado de qualquer maneira pode prejudicar, agravar o que já está sinistro. Certinho a letra B. Letra C. Pode gerar outras complicações? Com certeza. Então, todas essas respostas estão corretas. Marca D de dado na 27, questão muito fácil de presentinho para compensar as questões, as perguntas iniciais que eram bem difíceis. Vamos para 28. É um exemplo de comportamento que favorece a harmonia no trânsito quando um condutor. Letra A está falando, quando ele cede a outro, a preferência que era dele para evitar acidente? Óbvio que sim, isso aqui está certo, é um exemplo de comportamento que favorece a harmonia no trânsito. B de bola, quando a pessoa evita parar no meio do cruzamento atrapalhando os demais? Isso, corretíssimo, quem faz isso é uma pessoa que tem lugar no céu. Letra C, quando a pessoa não estaciona sobre calçada, mesmo que de forma rápida? Corretíssimo. A, B de bola e C de casa, certas, todas estão corretas. Para acertar a pergunta 28, T de dado, fácil demais, vamos para 29. A melhoria do convívio social no trânsito deve ser uma meta para todo condutor. Para a melhoria dessa convivência, letra A está falando que devemos evitar revidar atitudes grosseiras. Sim, correto. Isso aqui melhora o convívio social no trânsito. B de bola está falando que devemos evitar dirigir em momentos de irritação. Correto. Letra C. Devemos evitar situações que gerem riscos aos demais. Isso melhora o convívio social no trânsito? Melhora. A, B de bola e C de casa estão certíssimas. Todas as alternativas estão corretas. Pode marcar D de dado na questão 29, vão para 30. São exemplos de irresponsabilidade ambiental. É irresponsabilidade, tá, pessoal? Cuidado com esse I aqui. Descartar pneus velhos nos terrenos baldios, isso é exemplo de irresponsabilidade social, sim, senhor. Quando você altera a regulagem do motor para aumentar a potência do motor, sim, isso aqui é exemplo de irresponsabilidade ambiental. Quando uma pessoa retira o silencioso e catalisador para turbinar o veículo, é exemplo de irresponsabilidade ambiental. Todas essas opções são exemplos de irresponsabilidade. Todas estão corretas na 30, marca D de dado. E o que é que você vai fazer agora para garantir sua aprovação? Você vai clicar nesse vídeo aqui, porque aqui tem mais uma prova real que um aluno mandou aqui para o canal. Você vai saber o que está perguntando, o que tem que responder para você passar direto de primeira. Clica aqui, estou te esperando nesse vídeo para nós juntos passarmos na prova do Detran. Valeu? Clica aqui.